Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast do Casal Comum. Ficou combinado assim? Combinado, acho que já tem um tempo Já. que ficou acordado o casal comum. É você, Tainá. Eu. Prazer. Prazer, galerinha. Tainá Assis aqui, esposa do Léo Sobral. Quem é você? Eu sou Léo Sobral aqui, esposo da Tainá. Ah, que tinha que ter falado do Léo da Tainá e a Tainá do Léo. Esqueci dessa parte. Droga. A gente combina melhor no próximo. Tem esse clichêzão. É clichêzão isso, né? Só falta fazer o Instagram de casal. Um Léo Tai ou Taionardo, a gente ainda não decidiu. Misericórdia, tô fora disso. Tem gente que bota no Instagram assim, ó. Thiago da Tayane. Aí tu vai no perfil da Tayane? Tayane do Thiago. Se você faz isso... Desculpa, gente, pra quem adota esse negócio aí, mas eu acho infantil demais. E não só infantil, sabe o que eu acho? Eu acho que parece que o casal, eles não respeitam a liberdade e intimidade um do outro. Individualidade também. Então tem que marcar território, né? Não só isso, né? Thiago é meu. É, isso aí. Sei lá, me passa também um pouco de falta de confiança, desculpa, mas a sensação que eu tenho essa. Não, eu tenho um pouco de medo do Thiago fazer besteira, então é melhor deixar bem no Instagram dele, assim, ó, Thiago da Tayane, pra todo mundo saber. Então, por isso que eu falei que é meio que marcar território. Entendeu? O Thiago é meu. Enfim. Desculpa, Thiago, desculpa, Tayane. Enfim, cara. Dito isso, tira o da Tayane e o do Thiago do seu usuário. Isso aí. Liberdade. Tainá, a gente bateu um papo bem legal aqui sobre educação financeira no nosso último bate-papo. Sim. E a gente dividiu o nosso episódio em 2 temas, né? O uso do celular como emancipação ou não para as pessoas de baixa renda. Show. E a gente também falou sobre como a população, de uma forma geral, lida com dinheiro, né? Isso. E aí, esses 2 bate-papos, esse bate-papo aconteceu como forma de react. Então, a gente leu um texto para falar sobre emancipação através do uso do celular. E a gente viu um vídeo para falar sobre o que a população sabe, o que é CDI. Deixa eu fazer a blogueiragem. O vídeo vai estar aqui em cima no card, galera. Se você não assistiu, vai lá assistir, tá bom? Tá aqui, ó. Obrigada, de nada. E aí a gente bateu esse papo e a gente recebeu o seguinte comentário. Eu vou ler aqui, ó, que eu tô com o meu tablet aqui na frente. Vamos lá. Que é o comentário que vai embasar a nossa continuação. Uma parte 2, né? Amei o vídeo, começar com finitude e amadurecimento. Isso é tema da minha pesquisa, não apenas acadêmica, como de vida. O perfil que comentou isso, não tem nome da pessoa, né? Mas ouvindo a varanda. Esse é o nome do perfil. E aí acho que ele tá tocando uma guitarra aqui, não é isso? Parece que é uma guitarra ali, né? Daqui a pouco eu abro aqui, mas vamos lá. E aí ele faz o seguinte comentário, ele continua dizendo assim: a educação financeira é um tema que parece que foi arrancado de nosso vocabulário, do nosso vocabulário cotidiano. Parece que não é nosso. Entenda-se por nós toda e qualquer pessoa que trabalha para começar a sonhar com patrimônios elementares à dignidade. Habitação, alimentação nutritiva e transporte. E a lista é extensa, tem outras coisas. Eu tô péssimo pra leitura, cara. Eu acho que é meu óculos. Meu óculos já tá na hora de trocar. Porque eu não leio mal, mas tá difícil. Vamos lá. Somos física e mentalmente apartados do valioso conhecimento de gestão de recursos. E nem estou falando só de recursos financeiros. E o pior, não sabemos perceber a falta que faz. Por exemplo, quando você diz, tá acabando o texto, não vão embora, triste a beça. O pessoal deveria devorar tudo isso até deixar o prato limpo. Mas o trabalho de destruição do colonizador foi muito bem feito. O que me alegra é fazer parte de um movimento de diluição de conceitos, tornando-os palatáveis entre os nossos. Movimento esse que, mesmo a gente não se conhecendo, já fazemos em comum. Vocês aí nas telas e eu aqui no presencial. Através
através do uso estratégico da cultura das artes para um público que definitivamente desconhece o seu potencial construtivo. Espero ter contribuído de alguma forma e que em outros momentos a troca possa ser mais abrangente. Parabéns pelo conteúdo e sucesso, já compartilhei. Obrigada, hein? Um abraço, meu amigo. Obrigado pelo seu comentário, pelo feedback, principalmente o feedback de abranger mais o tema, né? A gente realmente focou muito numa coisa e poderia ter aprofundado. Rodrigo Varanda, né? É o nome dele. Acabei de perfeito. abrir e realmente ele tá tocando uma guitarra. Rodrigo, obrigado, cara, pelo seu comentário, pelo seu feedback. Te desejo sucesso aí na sua caminhada profissional, no seu trabalho também de emancipação do conhecimento, né? Para os nossos, né? Para os nossos. Eu gosto muito do nome do canal. Mais do que propriamente o nome do canal, né? Diário do Homem Comum. Mas eu gosto da palavra comum porque ainda que haja uma movimentação para fazer parecer que você é quem dá destino à sua vida sozinho, como se não tivesse nada além da sua vontade que te fizesse paralisar, o comum é o que boa parte dos brasileiros é. Mais de 90% dos brasileiros estão na luta, estão na correria, tentando fazer as coisas acontecerem, e mais de 90% dos brasileiros está estagnado. E aí eu não falo estagnado de preguiça, nem de vontade própria, mas estagnado dentro de um conceito de colonização. Exatamente. E o que permeia a nossa conversa, né? Isso aí. Que é exatamente esse o ponto. Tem muita gente que tá aí parada, sem conseguir avançar, sem conseguir seguir em frente, mas porque na verdade não vê uma perspectiva, não tem o conhecimento, ou realmente só não vê mesmo, acha que o futuro dela é isso. Ficar aqui nesse mesmo lugar comum pro resto da vida, sabe? É um pensamento que a gente já viu em alguns projetos sociais que nós trabalhamos juntos, né? Nós trabalhamos em um projeto com jovens, onde muitos traziam pra gente a seguinte demanda: meu pai sempre foi isso, meu avô sempre foi isso, meu tio é isso, enfim, meus primos são isso, então eu também vou ser isso. Não tem futuro pra mim a não ser o que a minha família sempre fez. Então eu só sigo aqui. E esse é o trabalho da colonização, é fazer a gente aceitar essa condição. Isso aí. Esse lugar comum. Exatamente. Por que que a colonização faz isso? Porque quando a gente pensa no conceito de colonização, da nossa construção, a gente vai pensar numa sociedade que foi construída com base em diversas divisões. Isso aí. Né? A gente pode, a gente não vai se aprofundar nisso, mas é preciso falar dessas divisões. Divisão de gênero, divisão de raça, as divisões sociais e o quanto essas divisões limitam o nosso acesso, o nosso trajeto, limitam literalmente, delimitam literalmente até onde a gente consegue chegar. Exatamente. Mesmo que a gente tenha alguns que consigam ultrapassar as barreiras impostas pela colonização, essas pessoas são consideradas exceção. Exceção, exato. E a colonização, ela usa essa exceção para dizer que se ele conseguiu, você também consegue. Exato, esse é justamente o papo que a gente mais vê na internet, né? Você tem 1 em 1 milhão, não em esse absurdo todo de número, mas você tem... Mas é isso mesmo, é 1 em 1 milhão mesmo. Nós somos mais de 200 milhões de brasileiros. Sim, então é você 1 tem em 1 milhão esse mesmo. 1 em 1 milhão, e justamente esse 1 em 1 milhão vira o exemplo de que se ele pode, você também pode, sabe? Só que, na verdade, se você for ver todo o contexto dessa pessoa, toda a história, ou é uma pessoa que passou por diversas lutas até chegar onde ela chegou. O que é comum, porque todos nós passamos por muitas lutas. Sim, sim. Por isso eu gosto do comum. Exato. Ou essa pessoa passou por muitas lutas para chegar onde ela chegou, ou ela teve muito ajuda, enfim, alguém ali por trás que deu recurso financeiro, exato. Acesso à educação, e é aqui que entra a colonização. Exatamente. A gente não vai focar na pessoa que é exceção e é usada pela colonização para dizer que ela é um exemplo que qualquer um pode seguir. Se não conseguir, você é um fracassado, você joga a responsabilidade toda em cima de você. Eu não quero entrar nesse ponto, porque esse é um ponto que eu falo quase que diariamente aqui no canal. E acho que aqui, a partir desse comentário e dessa construção que a gente vai ter, é pensar no como a gente foi construído a partir da colonização, no sentido de dividir a sociedade em classes, dentro de um contexto onde a gente produz. Sim. Nós somos uma sociedade, falando especificamente do Brasil, o mundo inteiro é assim, mas fazendo recorte
nacional, né? Nós somos uma sociedade que produz absurdamente pessoas. O pobre produz tudo. Tudo. Tudo, absolutamente Nossa, tudo. Tudo. 90% exato. da população é extremamente produtora. Então a gente produz alimentação, né? A gente está no campo, a gente está na cidade, então a gente está no plantio, a gente está construindo casas através das construtoras, da mão de obra. Então a nossa mão de obra é uma mão de obra riquíssima. Isso aí. Então a gente está produzindo o tempo todo, mas a gente não consegue perceber que aquilo que a gente produz, a gente não consegue acessar. Não, exato. Entendeu? A gente simplesmente não consegue acessar. Sim. Por que é tão difícil comprar uma casa no Brasil se a gente tem construção o tempo todo, uma cacetada, mesmo que a gente não tivesse construção suficiente para atender a toda a população, olha a quantidade de terras vazias. Exato. O próprio projeto da prefeitura, né, aqui no Rio de Janeiro tem isso, um projeto... Nós temos o centro da cidade, que é um centro extremamente comercial, né? O centro da cidade é onde tem grandes empresas, onde tem diversos comércios, sabe? Onde fica toda a parte administrativa, burocrática, quase que do Rio de Janeiro inteiro se encontra no centro da cidade. E nós temos prédios históricos, outros não, que estão vazios, sem uso. Sim. E agora o projeto da prefeitura é justamente usar esses prédios para moradia, para construir casas, habitação popular, né? Construir casas e tal, para que o centro da cidade também tenha pessoas morando, habitação, enfim. É o projeto, porque tá lá, vazio. Sim. Ninguém usa, ninguém faz nada, então vamos pelo menos dar casa para quem precisa. E mesmo assim a gente sabe que não vai dar... Não, para quem precisa. Não né? vai ser feito como deveria ser feito. Mas a questão é, se a gente produz tudo, se a gente constrói universidades, a gente constrói escolas, mas não acessa a gente constrói hospitais. Isso aí. E quando eu falo a gente, tô falando do povo, né? Da mão de obra, o trabalho mesmo. A gente constrói tudo. Mas a gente não consegue acessar as coisas que a gente constrói. É como se você construísse entrasse num condomínio com terra vazia e fizesse infinitas casas ali dentro, o máximo que for possível. E você prepara, deixa muito bonito, você dá a sua vida, dá o seu sangue, você perde a sua paz, você perde a sua saúde, você perde seu tempo com a sua família, você perde absolutamente tudo. Nessa empreitada você toda. Você trabalha sobre uma pressão assediosa absurda. Você não tem a opção de não ir trabalhar. E quando aquele condomínio fica pronto, o que você começa a fazer a partir do dia seguinte é só passar de ônibus por ali e vendo um monte de pessoas usufruírem. Isso aí. Né? E normalmente são condomínios que não são acessíveis pra gente, porque além de tudo isso, além de a gente ser capaz de construir absolutamente tudo, quando a gente recebe a nossa remuneração, ela não é suficiente para comprar praticamente nada do que a gente produz. Isso tudo... Nem alimentação saudável. Pois isso tudo sem o reconhecimento também, né? Porque é o que você falou, vai pegar o ônibus, vai passar na frente do condomínio, vai olhar e vai falar assim, caraca, se não fosse por mim, vocês não estariam aí. Mas vai ter gente que vai olhar e vai falar, não, caô seu, mentira, sabe? Sem o reconhecimento pelo que você fez, porque, na verdade, o simples fato de você foi pago pra isso já é o suficiente na cabeça de alguns, mas é porque eu acho também que o reconhecimento, nesse caso, é o menor dos problemas, não, né? De fato, acho só tô falando que além disso, sim. você também não tem nenhum reconhecimento. Se fosse um reconhecimento no sentido... do capital, de uma remuneração que fosse suficiente para que eu pudesse acessar não necessariamente aquele condomínio de luxo, mas que eu acessasse algum outro lugar, entendeu? É tão injusto essa colonização. Por quê? Porque ela funciona de forma que ela centraliza a renda, então ela centraliza o dinheiro em determinados lugares e em pouquíssimas pessoas. Ela centraliza o conhecimento intelectual, ela centraliza a gestão de recursos. Sim. A gente não tem a possibilidade de... não é que a gente não tem, né? Mas de uma forma geral, né? Eu não gosto de generalizar, mas enfim. A gente não tem conhecimento prático e teórico de gestão dos nossos recursos. Esse é um dos motivos pelos quais a gente está sempre no aperto. Exato. É óbvio que eu não vou culpar as pessoas dizendo que você está no aperto porque você não sabe gerir o seu recurso. Não é isso. Não é isso. Mas a nossa falta de conhecimento faz com que isso seja um dos motivos, talvez o menor, porque a culpa não é nossa. Com certeza o menor.
o maior de todos é com certeza a nossa remuneração, né? Que ela não é suficiente para que a gente viva no estado de viver e ela deixa a gente no estado de sobrevivência. Sim. Mas... É exatamente o comentário do rapaz, né? Ele fala disso, da gente não ter esse acesso ao conhecimento necessário para que possamos fazer a gestão financeira, né, dos nossos recursos. E aí ele bota aí dinheiro, alimentação saudável, lazer, tempo. Nós não temos esse conhecimento, não tem outra palavra, não tem esse conhecimento. Então você simplesmente tá ali com dinheiro, obviamente que tem essa questão da quantia não ser o suficiente, né, para você viver, mas sim para você sobreviver. E aí também tem a parte da gestão. Acho que é um combo, justamente para nos manter no lugar onde nós estamos. É só faz tudo esse esquema de colonização faz com que nós continuemos aqui pro resto da vida. E nem mantém a gente no lugar que a gente tá, porque a gente tem uma política no Brasil que é a política do território provisório. Existe muito isso. Quando a gente não é dono, né, da nossa terra, e aqui também faz parte dessa colonização, retirar o nosso direito à terra, dizer isso aqui é meu, daqui ninguém me tira, né? É isso aí. Pouquíssimas pessoas no Brasil podem dizer isso, e esse é o problema da concentração de renda, né, e de terras também. Mas por nós não podermos dizer isso, a gente fica à mercê de obras públicas que tiram a gente daqui e colocam a gente ali para lá. Eles movimentam até o nosso corpo, sem que a gente queira, né? A gente tem diversas políticas no Brasil aí espalhadas que são de territórios provisórios, né? Isso. Territórios onde precisa fazer uma obra pública para servir ao capitalismo, né? A empresa privada. Então o Estado vem, ele abre uma negociação contigo, e não é uma negociação do tipo, olha, se você quiser sair... Não. Ela é imposta. É uma negociação que ela faz você achar que você tá jogando, que você tá no jogo. Mas na verdade você tem que sair. Né? Você vai sair, não só tem que sair, como você vai. Isso então, é uma certeza. Eu posso te dar um apartamento no bairro tal, ou eu posso te dar um dinheiro, que é uma indenização, para você ir, mas você vai sair. Porque a gente não tem a possibilidade de escolher permanecer. Isso aí. E não leva-se em conta, inclusive, o nosso histórico emocional, afetivo com aquele lugar. Nem falo com as pessoas, não falo só com aquele lugar, porque a gente cria raízes, né? Sim. É muito comum a gente estar em lugares que a gente fala, não quero ir embora daqui não, vivi minha vida inteira aqui. E aí entre os amigos e os vizinhos, meus vizinhos também, as pessoas que eu conheço, vou para um lugar onde eu não conheço ninguém. Você construiu toda a sua vida ali naquele entorno, né? Então você vê que a colonização, ela é covarde até nesse ponto, porque ela não te dá o direito de criar vínculos. Exatamente. Quando você acha que tá tudo bem, o seu vínculo é arrancado de você e você é mais uma vez obrigado a começar do zero. Então como é que a gente também consegue controlar recursos, gerir recursos, se a gente não tem? A gente fica sempre ali meio que no limite. E dependendo da localidade, aí ainda tem a questão do viver sobre a pressão, né? No sentido de é hoje que vão me tirar daqui. É hoje que vai vir alguém e vai me arrancar daqui, me oferecendo, né? Seja um dinheiro, seja um apartamento, mas é hoje que vão me tirar daqui. Então você vive constantemente na ponta da corda, né? Ali. É hoje, não é hoje, não é hoje, balançando ali, sem ter noção de como que vai ser o seu dia de amanhã, nesse sentido também. Pois é. Amanhã pode chegar e eu posso não ter uma casa para morar. Pois é, e mesmo que a gente não queira focar no dinheiro em si, que talvez... Eu nem acho que o dinheiro é o maior dos problemas, né? Porque a gente já sabe que chegar numa condição de riqueza é praticamente impossível. Sim. Diante de tanta injustiça social e tal... Falta de equidade no Brasil, a gente tem políticas públicas, a gente tem constituição, leis que não são respeitadas justamente pelo fato de a gente não ter aonde ficar. Isso aí. Né? Então se você não é dono da sua casa, você fica à mercê de qualquer coisa, né? Principalmente. Mas dentro desse contexto, como é que a gente faz, né, para gerir então os nossos recursos com o pouco salário que a gente tem, o grande sonho que a gente tem, que é o sonho da casa própria, o sonho de ter um carro, o sonho
de poder ir no mercado sem precisar usar a calculadora, e a gente nem tá falando de chegar no mercado e comprar 10 quilos de carne. Não, é só poder comprar 1 quilo de carne. Sim, sem a preocupação, né, de que se eu comprar esse quilo, eu não vou conseguir comprar o macarrão, o arroz. Ficar fazendo troca, né? Isso aí. Passar por aquele constrangimento de ir no caixa do mercado. Tem que pedir pra tirar coisa. Isso aí, ver que acabou excedendo. E às vezes é tão surreal que quando excede o que a gente tem pra gente pagar, nem excede muito. É tão humilhante que às vezes você tem que tirar o negócio do carrinho por conta de uma diferença de 5, 10 reais. Isso aí. É uma caixa de leite que fez a diferença no valor, e aí, pô, uma caixa de leite. Aí você tem que sacrificar, né? Tecnicamente falando, uma coisa boba, sabe? Mas ainda assim, que no nosso bolso faz muita diferença, né? Que a gente ainda tem que abrir mão disso, porque senão não vai ter dinheiro pra pagar aquela compra. É um absurdo. E a gente não tem muitas opções, porque a saída sempre vai ser educação. Isso. Até porque é o que vai nos libertar criticamente para entender como é que as coisas funcionam. É muito importante, né, que a gente discuta esse tema, e as pessoas precisam saber por que elas vão para o trabalho, produzem algo que sustenta o país, mas elas não conseguem acessar. Será que a gente vai continuar naturalizando isso? Ou até quando, né, que isso vai ser comum? Tem o pensamento, né, se a classe trabalhadora tudo produz, a ela tudo pertence. É a teoria, né? É a teoria. E é uma teoria muito bonita, né, mas a prática dela é muito complicada, porque realmente... Porque não pertence. Sim. Objetivo. Não só não pertence, mas a sociedade trabalha para que a gente pense que não pertence, entendeu? Quando claramente deveria pertencer, mas tudo é feito para que você continue nesse lugar comum, como eu falei no início, para que você pense que sua vida é essa, trabalhar, produzir, para que outra pessoa usufrua menos você. É aquela brincadeira que a gente faz de vez em quando, né? Vou trabalhar bastante para meu chefe trocar de carro no fim do ano. É isso. E o pouco que a gente consegue acessar não é suficiente para a gente sobreviver. Isso. Vamos esquecer, então, o que a gente constrói, porque a gente já sabe que a gente constrói tudo, né? A gente é uma mão de obra riquíssima, né? Capacitadíssima também. Isso. E vamos pensar, então, o que a gente consegue acessar. As poucas coisas, né, que a gente consegue acessar. As poucas coisas que a gente consegue produzir pra gente, a partir do que a gente tem, como que a gente pode multiplicar. Quando a gente pensa no histórico familiar, eu vi um estudo uma vez, tem muito tempo já, eu vou tentar colocar aqui na descrição na hora de editar, e o pobre, para ele conseguir sair de uma condição de pobreza, só para mudar de classe social, não é para ficar rico, não. Sim, sim. Só para ele mudar, é tipo você sair da classe E para classe D, sim. Essas sequências. São 9 gerações. 9 gerações. Ou seja, esse é o fundamento da colonização, é a perpetuação do seu estado. Estado de ausência de educação, saúde, alimentação. Então a gente está sempre na luta. Por que a gente não consegue comprar uma casa? Porque você sempre tem que abrir mão de alguma coisa. De comprar casa para sobreviver. Então, você tem que abrir mão, é como o mercado. Você vai ter que abrir mão da caixa de leite porque não vai ter dinheiro para pagar. Você vai ter que abrir mão da sua casa porque você precisa comer. Você tem que abrir mão do carro porque você precisa morar num lugarzinho, pagar um aluguel, por exemplo. E você vive nessa, de abrir mão das coisas em prol de outras. E aí, eu acho que o ponto principal dessa conversa é a gente pensar o que pode ser feito para mudar, sabe? Porque isso é muito complexo, é um debate muito amplo. E não tem assim, a não ser através do conhecimento, da educação, de conversar mesmo, de falar, expor isso para as pessoas, não tem outra forma de você mudar, sabe? É porque é política pública, né? A gente precisa, enquanto sociedade, mobilizar. O maior exemplo de mobilização popular e de transformação do país, seja em qualquer área, é o que a gente teve no último domingo com as manifestações contra a PEC da bandidagem. Blindagem. Não, bandidagem mesmo, né? É assim que ela está sendo chamada, né? Você está blindando o bandido. Então a gente não pode falar PEC da blindagem. Ela está blindando o quê? Sim. São Rio Bandido? Então é PEC da bandidagem. Tá. Aprendi. Mas o que aconteceu? Enquanto sociedade, mesmo que tenha sido
uma mobilização chamada pela esquerda, porque foi chamada, mobilizada pela esquerda. Em todo o país, em todo o país, mesmo que tenha sido uma parada puxada por um lado ideológico, teve gente do outro lado também, pessoas racionais, criticamente não neoliberais, capitalistas, que entenderam que essa PEC era um retrocesso, e não só um retrocesso, era criminosa, né? Então a gente teve, quando a gente tem esse tipo de mobilização social, que vai às ruas para gritar eu não quero, quase sempre a gente conseguiu. Isso aí. Quase sempre. Sim. Né? Para você conseguir efetivamente, aí talvez tenha que partir para o radicalismo, né? Parar tudo. Né? Não, nem digo radicalismo nesse ponto, é o radicalismo mesmo de... e aqui não é o que eu acredito. São alternativas dentro das ideologias propostas na sociedade, né? Que é o radicalismo no sentido de tomar o poder para o povo. É literalmente o povo no poder. Sim. A partir de ideologias que são mais radicais. Entendi. Que é aquela que a gente tem uma constituição, vamos rever tudo. Isso é uma utopia, por isso que eu acho que eu não acredito, né? É uma utopia. Na possibilidade, né, de acontecer. O que a gente teve de radicalismo no Brasil dentro desse contexto foi golpe. Não foi, exato. Entendeu? Sim. Foi pro outro lado, foi pro outro extremo, para tirar a direita. A gente quase passou por isso agora, né? Sim. Com Bolsonaro e a sua trupe. Enfim, mas a gente não tem muitas alternativas se não for pela mobilização popular. Isso. Se não for pela política, inclusive política partidária, né? Que muita gente tem ojeriza, não gosta. Sim. Mas é o que molda a sociedade, faz as coisas acontecerem. E que, infelizmente, a gente tem que se submeter se quiser que mude, né? E aí, se a gente pensar nessa mobilização popular, que é o que vai permitir com que a gente tenha o mínimo para viver com dignidade, a gente entra no campo de como os criadores de conteúdo têm responsabilidade dentro desse contexto. E aí a gente fala de emancipação do conhecimento. Já que a gente não consegue individualmente acessar as coisas que a gente produz, como que a internet hoje, através dos seus criadores, podem contribuir para a emancipação desse conhecimento? Sim. E aí é onde a gente começa com uma dicotomia, talvez, né? Não sei. Mas são dois contrapontos, né? Porque a gente vê na internet as pessoas que realmente lutam por isso, né? Que trazem o conhecimento, a educação financeira de verdade para que a população consiga sair do seu lugar comum. E, por outro lado, você tem as pessoas que fazem a manutenção disso, que trazem um conhecimento que só te aprisiona cada vez mais, entendeu? Tem criadores de conteúdo que prestam um completo desserviço nesse quesito, falando para a população, pegando esse 1 em 1 milhão e falando que não, se ele conseguiu, você consegue, se ele fez, você faz, e que a realidade dessa pessoa não é a realidade de todo brasileiro, né, de toda a população, mas ele traz isso de um achando que vai funcionar para todos os 200 milhões. Eu particularmente não tenho esperança de combater esses caras e essas mulheres. Eu não tenho esperança de que seja possível a gente combater esse tipo de conteúdo, que é o conteúdo meritocrático, né? Por que eu não tenho esperança? Porque esse conteúdo, ele mexe com a emoção da pessoa. Isso aí. Nós, enquanto povo, a nossa condição de escassez é tão grande, mas tão grande, quando vem que quando vem alguém dizendo, te dando um caminho, sim, é muito difícil você não seguir. Porque parece, é muito sedutor. Sim. Entendeu? É muito sedutor. Tudo é feito também para pegar pelo psicológico, né? Para te fazer então, isso, é sedutor mesmo. que é possível. Porque o que é o discurso meritocrático? O discurso meritocrático, ele não diz só você consegue. O discurso meritocrático, ele conta a sua história. Ele tem uma narrativa, entendeu? É começo, meio e fim. Isso aí. Então, quem tem o discurso meritocrático, ele não fala assim,
você vai conseguir ficar rico, cara. Trabalha. Não, ele não fala isso. Não, ele começa lá de baixo, né? Olha como eu era. Eu tava assim, eu vivia as mesmas dores que você tá sentindo, eu passei. Aí ele mostra, ele abre pra você uma conta bancária, uma dívida de cartão. Aí você já tá na frente. Ele começa antes, porque ele diz assim, ó. Eu também já fiquei 2 horas dentro do ônibus lotado. Eu sei o que é acordar 4 horas da manhã. Sim. Eu sei o que é não ter dinheiro pra comprar remédio pro meu filho. E aí ele... Eu sei o que é dividir um bife pra 5 pessoas. Isso é a realidade do povo. Entendeu? Essa é a realidade do povo. Sim. Essa é a realidade da vida. Infelizmente, a gente tá nessa condição. Então eles vêm com essa narrativa. É o famoso copyright isso aí. do marketing digital. Aqui no canal tem um vídeo que eu explico muito bem como é que funciona isso. Eu deixo como sugestão para quem quiser. É só entrar aqui no canal que tá escrito, o título do vídeo é A Copyright do Diabo. Botei esse, porque é isso, entendeu? Sim. É tão maligno que eu não poderia dar outro nome. Entendi. Entendeu? Por isso que eu acho que é difícil combater com essa galera. Porque eles falam a verdade. Só que eles mentem no final. Porque o que eles falam? Você vai ficar rico. Não, você não vai ficar rico. Eles mostram a sua realidade e depois falam assim, ó, eu consigo mudar essa realidade. Entendeu? Te transformando em uma pessoa milionária, etc. Só que não é tão simples assim. E aí, né? eles pegam uma foto nessa narrativa deles. Quem tá assistindo, se você nunca percebeu, agora você vai perceber. Você nem precisa assistir mais, você vai lembrar. Enquanto eles estão contando essa narrativa da escassez, que é a dificuldade da vida, eles passam, o editor deles coloca 4, 5, 6 fotos. Então ele não bota a foto dele dividindo o bife, mas ele bota uma foto dele sentado na família numa casa comum. Não é uma casa miserável, é uma casa comum. Por quê? Porque o Brasil inteiro está numa casa comum. A população está numa casa comum. Sim. Então aquilo ali já te identifica. Opa, realmente, esse cara aí veio de baixo. Entendeu? Só que ele pega 2, 3 fotos para contextualizar. Mas a gente não sabe nem se é verdade. A gente não sabe se aquela foto é a casa dele. É, isso aí. Ou se talvez Entendeu? Da infância. Feita para aquilo, né? Hoje a gente tem inteligência artificial. Quer dizer, hoje a gente tem inteligência artificial acessível. Porque também. Quem tem dinheiro tem inteligência artificial já há um bom tempo. Inclusive para geração de imagem. Já tá usando isso há muito mais tempo do que a gente imagina. Os editores de vídeo, de fotos, fazem milagre há décadas. Olha o cinema. Sim. Né? Porque isso é inteligência artificial também. Só que a gente entende a inteligência artificial hoje como outro contexto, né? Que é a inteligência artificial no sentido de eu poder dar um prompt e criar alguma coisa. Mas já não é isso que o pessoal faz? Sim. Há séculos? Sim. Séculos não. A gente aqui não tinha dinheiro, né? Hoje é acessível. Você tem um chat GPT sem precisar pagar, tem um Gemini, você já consegue botar a foto de família e tirar aquela pessoa que você não gosta da foto. Entendeu? É isso. Então, e aí só pra eu terminar essa coisa de que eu não consigo acreditar que seja possível combater com essa galera por conta disso, porque eles criam a narrativa que te mexe com o psicológico. E aí no final... E aí, no final, ele bota o status dele atual. Milionário. Viagens, entendeu? Helicóptero. E ele nunca bota... isso é uma coisa também curiosa. Você vê que a nossa visão sobre o sucesso é distorcida. São pouquíssimos que, quando vão dizer assim, eu venci na vida, eles focam na família, no casamento. Não. Não, vencer na... É financeiro, exato. Porque é outra dor nossa. De fato. É tão psicológico a coisa, mas tão psicológico que o vencer na vida dessa galera é o financeiro mesmo, sabe? É dizer que você conseguiu o carro que você queria, a casa que você queria, agora você tem um helicóptero no sabe por quê? Particular, sabe? Aí, você pode fazer a viagem pra onde você quiser, isso é vencer na vida. Sabe pra onde a gente volta? Pro colonizador. Exato. Fazendo a manutenção da classe pobre e da classe rica. Então eles contam a nossa história de pobreza, faz a gente se identificar, todas as dificuldades que a gente passa há décadas. Sim. E aí no final eles falam, eu tenho casa, eu tenho carro, aquilo que você produz.
Entendeu? Sim. Só que eles não falam, ó, o que você produz aí sua vida inteira, que você não consegue. Eu consigo. Entendeu? Eu consegui, exato. E ele mente dizendo que você vai conseguir. Pois é. É justamente... Olha, só tá dizendo que ninguém vai conseguir? Não é isso que eu tô dizendo. Tô falando como é que o jogo funciona. Isso aí. Como eles atuam, né? Mas eu concordo que não dá pra bater de frente com isso, porque existe essa coisa do psicológico, né? Nós somos muito facilmente levados pelo psicológico, mas aí... Porque a vida é difícil, entendeu? Isso. Mas aí é o que a gente até falou nesse vídeo anterior, né? O que aparece nas redes sociais da classe mais baixa é o entretenimento, porque depois de um dia completamente difícil, você não quer ler sobre a política no Brasil, emancipação sabe? social. Você não quer ler sobre como é que tá as questões do tarifaço do Trump. Meu irmão, não é isso que eu quero rir, eu quero distrair minha cabeça, eu quero desestressar, eu quero a dancinha no TikTok, eu quero o cara que vai contar piada, que faz o stand-up no YouTube, é isso que eu quero, porque eu preciso rir, eu preciso distrair a minha cabeça. Passei o dia inteiro levando porrada, sendo assediado. Isso. Não consigo pagar minhas contas, não tenho um centavo na carteira, o que me resta? É literalmente isso, né? Me resta rir. E aí o entretenimento, ele vem dentro desse modelo da colonização também. Não só rir, né? Mas... Me conectar a alguma coisa que vai me desligar desse dia estressante. Nesse contexto. Porque aí você pode ver um futebol, você pode ver um jogo de basquete, você pode soltar uma pipa na rua, você pode pegar uma bicicleta, pode fazer uma corrida, alguma coisa do tipo, mas que vai te desconectar dessa situação de estresse, entendeu? E é o que realmente aparece pra gente na rede social. Aquilo que desconecta a gente do nosso estresse cotidiano. E é engraçado porque se a gente pensar dentro desse contexto, até o nosso riso é controlado. Até o nosso riso é controlado. Vocês vão rir disso, entretenimento. Vocês não vão rir da conquista da casa própria, o riso de alegria, de conquista, sabe? Sim. Eu fiz um vídeo aqui no canal essa semana, eu fiz vários vídeos aqui no canal, e aí eu vou deixar você contar a sua experiência, porque ela faz parte desse contexto de emancipação da classe popular. Cara, eu só vou introduzir e vou deixar você falar, porque a sua experiência tá muito mais recente. Eu não sei explicar o tamanho da alegria que eu senti aos 35 anos de idade ao tirar a habilitação. Sim. É uma coisa simples. Teoricamente. Sim. E que, assim, caro, obviamente é caro. Não vou minimizar. Não, caríssimo. Isso aí todo mundo sabe. É uma máfia. Não vou minimizar, não, e dizer que é baratinho, qualquer um consegue. Porque, né? Não, é caro. Você dá 2 salários mínimos pra tirar uma habilitação, você tá de sacanagem. Pô, é absurdo. Ainda mais quando você, como foi o nosso caso, né? Tanto eu quanto você, não passamos de primeira. Então, tem ainda essa... Vamos falar sobre isso? Sobre o não passar de primeira e o quanto isso nos afeta? Pode ser também. Eu acho muito importante. Boa, muito boa. Mas nós não passamos de primeira, tanto eu quanto o Léo. No caso do Léo, ainda quanto a maioria das pessoas no Brasil, acredite nisso. Pois é, porque não. É máfia. Exato. Acredite nisso. Mas você passou de primeira, meu amigo. Você deu sorte. Você deu muita sorte, porque é formado pra você não passar de primeira, pra passar na segunda. Era isso que eu ia falar, porque a tua experiência ainda foi um pouco pior do que a minha, porque a minha eu reconheço que foi um erro mesmo, né? Sim. Eu perdi ponto e não passei, ok. Mas a tua experiência foi completamente surreal. Tá, vamos lá. Antes de entrar na minha experiência completamente surreal. Deixa eu contar então a minha da habilitação. Não, só antes de ir pra sua. Vai. Se você não passou de primeira... porque você errou. Foi criado todo um contexto pra você errar. Só queria falar isso. Não, boa. Pode ser. É muito importante. Tá bom, retiro o que eu disse. Porque na autoescola, meu irmão, minha querida, você tava dirigindo, você andou na rua, você parou no engarrafamento, pegou chuva, pegou um instrutor mais maluco que te colocou numa via expressa. Você se virou, pô. Aí na prova... você não consegue, poxa, eu errei, a culpa é minha. Desculpa, é importante falar isso. É importante. Achei muito válido, importante. porque realmente... vamos lá, né? Aí contando a minha experiência e aproveitando para falar esse contexto. Pode chorar. Posso começar? Você tá chorando ou você tá rindo? Ou tá fingindo? Eu tô fingindo que eu tô chorando. Mas assim, vamos lá. Realmente, a autoescola, ela te prepara pra dirigir, isso é fato. Isso eu não vou negar, não.
ela te ensina a dirigir. No meu primeiro dia de aula prática, o instrutor me colocou no carro, me levou para uma rua, né, mais tranquila, e ficou fazendo aqueles exercícios de gira volante, liga seta, anda um pouquinho para frente, anda um pouquinho para trás. E depois de fazer quase 1 hora desses exercícios, a gente saiu com o carro e ele falou, vai. Você já tinha dirigido alguma vez na sua vida? Nunca. Nunca. Lembrando que, isso. apesar do Léo já estar habilitado, nós já tínhamos um carro, eu nunca tinha pego num volante antes. Pra não dizer nunca. Tô sentindo que você tá me culpando, ó. Apesar de a gente ter carro, do Léo, deixa eu falar. Não, pior... Do Léo já tá dirigindo. Gente, o Léo nunca me ensinou. Eu reconheço. Não, mas é isso mesmo. Eu não ensinei. Eu deveria ter feito isso. Deveria. Tá, mas eu. Porque eu acho que. Sabe por que é importante fazer isso? Porque facilita pra prova depois. Não, então. Mas aí eu acho também que não é que não valeria a pena, né? Mas tem a questão dos vícios, dessas coisas. Então, por um outro lado, eu acho que foi bom você não ter me ensinado. Porque, de fato, eu aprendi da forma que eu deveria ter aprendido na autoescola, entendeu? Não, mas, antes de eu ir pra aula teórica, você chegou a me levar uma vez pra Fiocruz. Sim. E fizemos... durante a sua autoescola. Isso, mas fizemos exatamente isso do andar pra frente, pra trás, dar ré, passar a primeira, pra pelo menos eu pegar um jeito. Beleza. Minha primeira aula. Depois que a gente fez todo esse exercício, o instrutor entrou no carro comigo e falou, vai. E eu assim, moço, eu nunca nem liguei. Eu não sei nem como é que gira a chave do carro, cara. Acabei de descobrir que o volante roda pra direita e pra esquerda. Você quer que eu saia com o carro? Ele falou, sai. Sei nem onde é direita e esquerda. Não, isso até hoje, só pra constar. Mas... E eu saí com o carro, e sabe, no meu primeiro dia, gente, a minha primeira experiência, ele me botou pra pegar uma via, não é expressa, porque a Uranus não é expressa, né? Mas uma via e fazer um quarteirão. Mas é uma via que é muito usada pela Zona Norte, tá o tempo todo muito engarrafada, muito trânsito. Mas ele me fez andar nessa via. E eu andei, sabe? Então, assim, para uma primeira aula, para uma primeira experiência, eu fiz. E dali pra frente foi só pra trás. Ele me botou pra pegar a linha amarela, que é uma via expressa. Gente, o povo anda na linha amarela 200, entendeu? E eu tava, tipo, a 20 na linha amarela, coisas assim. Mas, enfim, ele me botou pra pegar a linha amarela, suburbana, que são vias aqui mais rápidas, né? Beleza. Trechinho da Brasil, mas foi um trechinho mesmo, tipo, entrou numa rua e pegou a outra logo. Brasil é uma via expressa aqui no Rio de Janeiro, gente. Avenida Brasil. Atravessa a cidade. A Avenida Brasil vai pra São Paulo, vai pra Minas, né? Mais ou menos. Ela vira outras vias. Isso. Mas ela é o que a gente usa pra ir pra outros estados, inclusive. Enfim. Você aprende a dirigir na autoescola. Isso é importante falar, sabe? Você aprende. Só que você também aprende algumas coisas que a gente sabe que na hora da prova é justamente o que te atrapalha. Ela faz o movimento contrário. Ao invés de te ajudar, ela te atrapalha, porque você tá nervoso. Então você esquece do que você tem que fazer, da ordem que você tem que fazer, ou então você esquece, ou você acaba fazendo exagerado, que foi o que aconteceu comigo. Eu fui dar uma ré, e aí eu achei que... Na baliza, isso. A autoescola te ensina que você tem que dar ré até um determinado ponto, e lá eu fui dar ré até esse determinado ponto. Só que esse determinado ponto tinha passado do limite, né? Eu acabei queimando a faixa e aí fui reprovada por isso. E aí, outra coisa, né? O sistema te faz, no momento que você é reprovado, o sistema te faz acreditar que você é a pior pessoa do mundo, né? Pô, a pior coisa que tem é a reprovação de autoescola, né? A reprovação da autoescola, cara, ela é inexplicável, porque parece que você... Não parece que você foi avaliado para dirigir. Parece que você foi avaliado para ver se você tinha condições de viver em sociedade. Isso aí, exato. A sensação que dá é essa, que você agora vai ser um excluído da sociedade. Você é um merda. Nossa. Lá na hora que eu fui reprovada, eu saí rindo, Caraca. Falei com o pessoal, tipo, o pessoal que foi junto comigo da autoescola, tipo, eu tô fingindo que tô rindo. Não, então, saí rindo, falei, não, gente, errei, mas eu já sabia que eu não tinha muita noção de espaço, gente, eu errei, e tal. Fui moleque. Vambora, vamos tentar de novo. Quando eu cheguei em casa, o Léo só me abraçava e eu só chorava, não tinha o que fazer. É isso, né? Porque dá essa sensação de que você é um completo incapaz. A questão da reprovação na autoescola, a gente volta no comportamento social.
Porque é tanta pancada que a gente leva na vida, tanta coisa que acontece, são tantos nãos, tantas negativas, tanta barreira. E a autoescola, ela é um espaço de emancipação. Para muitos de nós, conseguir habilitação é a possibilidade de conseguir um emprego. Aí. Né? Para o pobre, a autoescola não é só licença para dirigir, quer dizer, habilitação. Ela não é só licença para dirigir, ela é a possibilidade de uma renda extra. Para uma família que está tentando comprar uma moto para rodar de aplicativo de noite, e não é renda extra para fazer investimento, é renda extra para você fechar o orçamento familiar no final do mês. Isso aí. E conseguir pagar as contas. Isso aí, para você ter o mínimo, né? O mínimo não, né? Mas ou para você... É o mínimo mesmo. Porque para algumas pessoas pode ser até renda extra nesse sentido, né? Com o que eu ganho, eu fecho tudo e esse vai ser realmente o extra necessário para que eu consiga, por exemplo, comer uma pizza no final de semana com a minha família, levar meu filho num jogo de futebol para dar uma distraída. Esses ainda são minoria. Exato. Ainda são exceções também. Durante meu processo de habilitação, tinha um rapaz lá que estava tirando a habilitação de moto, porque ele roda como mototáxi na comunidade e para isso ele não precisa da habilitação, né? Mas ele precisava para entrar como motorista de aplicativo. Então ele estava fazendo o processo de habilitação de moto para poder rodar em aplicativo. Ou seja, o rapaz já rodava como mototáxi, já devia ter as outras rendas dele, né? Enfim, e ainda queria entrar como motorista de aplicativo, porque o dinheiro nunca é suficiente. Você sempre precisa estar encontrando jeitos de ter mais renda para poder fechar as contas no fim do mês. E aí esse não da autoescola, ele vem também de todo esse contexto, né? De tantas porradas. Caraca, mais uma, mano. E aí, só que ela mexe com você de uma forma diferente das outras. Porque eu acho que justamente o fato da autoescola, ela traz a questão da possibilidade de conseguir emprego, de gerar renda. Sim. E como a gente sonha com essa possibilidade de ter mais dinheiro, a pancada é mais forte. Isso aí. Então a gente sofre muito. E enfim, e aí a gente passa, né, depois... na segunda passa na segunda tentativa. E é engraçado também, só pra gente não ficar muito tempo nessa questão da autoescola, mas o que é muito engraçado, que talvez seja uma coisa que acontece com a maioria das pessoas que são reprovadas de primeira. Quando você vai pra segunda prova, o comportamento dos instrutores é diferente. É um acolhimento que você recebe, assim, de paciência, de sorriso, de calma, que na minha opinião, conversando com algumas pessoas que passaram pela mesma coisa, foram reprovadas na primeira e passaram na segunda, e a maioria delas, esmagadora, fala exatamente isso. Caraca, realmente. Quer dizer, quando eu fui fazer a segunda prova, mano, os instrutores foram muito gente boa comigo. Os instrutores do Detran, pessoal, do órgão, e aí, na minha responsável. cabeça, eu não consigo interpretar de uma outra forma que seja. É feito para ser reprovado na primeira. Sim. Na segunda, a gente facilita. Isso aí. Eu acho que calha, né? Entendeu? Calha realmente Eu naquele... acho que é proposital. Não, eu acho que calha realmente naquele 1 em 1 milhão. De pessoas que vão para a primeira prova e não erram nada, realmente conseguem... É 1 em 1 milhão mesmo. Sabe? Conseguem lidar com todo esse estresse, etc. E conseguem fazer uma prova e passar de primeira. Não acho que é impossível, nada do tipo, não. Eu não sei se consegue lidar com estresse, não. Eu acho que supera. Não, porque não é, eu não acho que é lidar com estresse. A pessoa consegue atropelar aquilo ali, entendeu? E vambora. Meu irmão, eu não tô dizendo que quem não passa de primeira não tem esse brio, mas eu acho que tem algumas pessoas que conseguem. É tipo o pobre que acessa lugares que ele não, teoricamente, não deveria estar. A gente vai na porrada. É isso aí. Na luta, deixando sangue, escorrendo suor. Entendi. E a gente consegue. Sim. É a exceção da regra, sabe? Sim. Eu acho que essa exceção acontece também nessa primeira prova. Porque eu acho que é muito difícil alguém chegar naquele espaço completamente violento. Porque é uma violência absurda, entendeu? Você vê pessoas chorando. Você vê instrutores sem paciência. E tá é todo muito mundo, violento. É isso aí. E tá todo mundo ali. Eu não falei? E você esperando a sua vez. Na minha primeira prova, o pessoal lá do Detran o rapaz foi meio debochado comigo, sabe? Ai, perdeu um pontinho, tá, querida? Então, por isso que eu tô falando, a forma como eles falam. O ambiente, ele é isso mesmo. É estruturado pra ser dessa forma. Eu duvido que não seja. Sim.
desde o momento em que você se matricula na autoescola. Porque independente da autoescola que você procurar, você já vai deixar o teu rim, pô. Então já começa violento. Cara, já começa de uma forma que você fala assim, caraca, maluco, eu consegui juntar R$1.800 para pagar a autoescola. Aí você paga. Sabe qual é a sua primeira preocupação logo depois que você paga? Pô, não posso ser reprovado, eu não vou ter dinheiro para pagar de novo. Quantas pessoas no Brasil foram reprovadas? Eu não sei se tem esse dado. Quantas pessoas no Brasil foram reprovadas, não voltaram mais para a autoescola porque não teve dinheiro para pagar R$400? Quanto você pagou? Foi R$700 e pouco pra fazer a segunda prova. 750 ou 780, por aí. Olha o absurdo, mano. Concordo. Nossa, fui reprovado, vai ter que fazer de novo. Quanto que é? R$780. É assim, isso. E como se você tivesse esse dinheiro, assim, fácil, né? Por exemplo, claro, tenho aqui, ó. Toma aqui, vamos lá, vamos fazer a próxima. Mas, tanto que eu só fui conseguir marcar a segunda prova quase 15 dias depois da primeira, né? Porque a gente não tinha o dinheiro. Mas, assim, por sorte, entre aspas, foi perto de pagamento, essas coisas. Então, a gente conseguiu apertar daqui, enxugar dali e ter o dinheiro para que eu fizesse a segunda. Mas, ainda assim, pro mês seguinte, a gente teve que dar repor esse dinheiro. Enfim. E com a preocupação... que a gente difícil. Não fala para não... A gente não conversa, né? Sim. Abertamente, que é porque como é um momento de tensão, a gente faz de tudo para não conversar sobre possibilidades de ser reprovado novamente. Então a gente está sempre apoiando um outro, de uma forma geral. Sim. Mas por dentro, a gente fica. Se for reprovado mais uma vez, como é que a gente vai fazer, mano? Exato. Eu concordo, eu confesso que fica um pouco desse sentimento. Tanto horrível, que cara. A primeira vez eu não estava tranquila, mas eu estava lidando com o estresse de estar passando por uma prova. Mas na segunda eu estava tão nervosa, mas a questão não era o estresse da prova. Era o nervosismo no sentido de agora tem que ser, porque se não for agora não vai ser de novo. Porque a gente já fica pensando, é mais R$700. Exato, eu não ia ter mais R$750 para pagar uma terceira prova, não ia. Ou a gente ia ter que esperar aí meses até juntar esse dinheiro e conseguir fazer, entendeu? E tomando cuidado, porque a gente tem 1 ano para concluir o processo. Isso é a maior covardia. Exato, ainda tem isso. Eu não sei se existe algum projeto de lei, se tem um deputado aí na sua cidade... Meu irmão, a gente precisa aumentar esse tempo. A gente precisa aumentar esse tempo. A gente está falando de um processo de retirada de habilitação que é caríssimo. E são 2 meses de trabalho para você pagar uma habilitação. E aí você tem 1 ano. E se você for reprovado? 2, 3, 4 vezes, como acontece com muita gente. Então, nós tivemos a sorte de conseguir juntar o dinheiro, né, para fazer a segunda prova. Mas e quem não tem? Sabe, que precisa esperar muito mais tempo. Tinha um rapaz lá que estava fazendo a prova e que o Duda dele vencia no mês seguinte. E ele foi reprovado. Ele falou, não vou ter como fazer de novo, porque meu Duda vai vencer, então não tem como, simplesmente... Você falou uma coisa muito, muito importante agora também pra gente continuar se aprofundando no quanto é cruel e difícil a vida e quanto a colonização atrasa a gente absurdamente ao ponto de a gente dar um passo tão pequeno e se alegrar tanto, com tão pouco. Isso aí. Não é suficiente pra gente viver. Você falou assim agora, ó. A gente deu sorte que a gente conseguiu juntar dinheiro e se organizar pra tirar. Né? Você falou isso agora. Prova, sim. Mas beleza. Você lembra dos nossos primeiros anos de relacionamento? Primeiros mesmo. Tipo 1, 2, 3 anos no máximo. Você lembra? A gente já tinha tirado como projeto de vida tirar a habilitação. Isso aí. Eu brinquei com você. Então faz as contas. Quantos anos a gente não demorou pra tirar a habilitação? Exatamente, exato. Porque eu falei, no dia que eu cheguei em casa... Há 13 anos. Há 13, Eu falei com você quando eu cheguei em casa depois do processo todo, né, brincando, eu falei, nossa, finalmente eu posso arriscar tirar a habilitação das minhas metas pro ano seguinte. Porque é desde 18 anos de idade que entra todo ano, né, naquele, o que você quer pro ano que vem, aquelas metas, tirar a habilitação. E hoje eu tenho 33. Tainá, 33 anos, habilitada há 3 meses, sabe? Cara, isso é muito surreal, mano. Isso é... 3 não, 2. É absurdo, porque isso é negativa de direitos, cara. Exato.
Negativa de direitos. Porque a habilitação em si, o que ela é? Direito de dirigir. Isso. Ela não significa você vai dirigir. Não, ela porque a gente tem um outro problema social e econômico. Sim. Dinheiro para ter o carro. Para ter o carro. E a gente não tem. Hoje em dia, o carro popular não existe mais e o pior carro custa 80 mil. Né? O mais básico, né? Exatamente. Então, o que é habilitação? Habilitação é o direito de dirigir. E nem o direito de dirigir é possível. Sim. A gente tem que ficar sangrando, cortando na carne, juntando dinheiro por anos, ou esperar que em algum momento da sua vida você vai ter condições, a partir de um aumento salarial, ou de um FGTS depois de uma demissão, para você ir lá e tirar a habilitação. Tudo isso faz parte dessa colonização, né? Do trabalhar, construir e não usufruir. A manutenção do estado comum, de te aprisionar naquele mesmo lugar e fazer com que você não ascenda, né? Não suba de classe, não consiga evoluir, não consiga ir para frente. Como você falou, essa semana mesmo nós respondemos, né, umas perguntas sobre isso no teu curso. Não posso participar do concurso público porque pede CNH e eu não tenho CNH. Olha isso. E o concurso nem deveria pedir, não pode pedir, porque não precisa da CNH para exercer o cargo, né? Mas é uma forma também de pegar as pessoas pela falta de conhecimento, que é por isso que a gente estava falando, né? Qual é o papel do criador de conteúdo, qual é o papel do criador de conteúdo, do influenciador digital, qual é a responsabilidade dele dentro da emancipação do conhecimento para o povo. Levar o conhecimento, E aí, como a gente já sabe que não vai conseguir contar com um influenciador neoliberal, capitalista, que diz que é só você trabalhar, então como que a gente, enquanto criador, pessoas semelhantes a nós, pessoas comuns da vida, que entendem que não é assim que funciona, qual é o nosso papel dentro desse contexto? Porque a gente quer criar para emancipar, mas também tem um grande problema, que é o criar para capitalizar. Então, em alguns casos, muita gente não pode falar sobre determinados assuntos. Exato. Mesmo que ela queira falar. Entendeu? Eu nem falo por questões contratuais. Tipo assim, eu tô aqui no Diário do Homem Comum junto contigo, aí vem uma empresa, poxa, eu gostei do canal de vocês, quero fazer uma parceria, mas eu queria que vocês pegassem mais leve. Nem Entendeu? É por isso. Sim, entendo. Queria que vocês podassem o discurso. Não fala sobre isso daqui, não. E aí entra uma grande questão. O meu trabalho, eu preciso sobreviver. E aí você fica naquela situação, naquela balança. E agora? Exato. Emancipo. Ou me rendo, porque é o meu trabalho, eu preciso sobreviver. Sim. Entendeu? Qual é a nossa responsabilidade? Até onde a gente consegue ir, né? Nem pode, né? A gente consegue. Concordo. Mas ainda acho que todo criador de conteúdo comum, né? As pessoas comuns do dia a dia, acho que todo mundo, como maneira geral, devia ter o mínimo de conhecimento sobre a emancipação financeira, sobre administração de dinheiro, sabe? Todo mundo devia ter um pouquinho dessa responsabilidade de passar esse conteúdo para o próximo, de incentivar as crianças a estudarem sobre. Diálogos como esse daqui fazem parte desse processo de emancipação, né? Exato. E os criadores também, né, de passar um pouco desse conteúdo de uma forma leve, de uma forma simples. Não precisa ser um conteúdo do tipo um canal de finanças para falar com o pobre, para que eles, sabe? Não precisa disso. Você pode no seu dia a dia mesmo. Não precisa disso, mas não é só isso. Né? Exato, quis dizer nesse sentido, né? Você não precisa de um projeto absurdo assim, tal, mas você pode no seu dia a dia levar esse tipo de conhecimento e falar para as pessoas, sabe? Que existem outras formas, que existem caminhos, que existem meios de você conseguir sair do seu estado comum, de onde você tá. E a emancipação do conhecimento, na perspectiva do criador, ela também passa pelo valor do produto que ele oferta. Isso também é uma outra questão, entendeu? Isso é uma coisa, é difícil também de discutir. Porque dentro desse mercado do marketing digital, a gente tem as pessoas falando sobre high ticket, low ticket, né? Que é o valor do seu produto. Então eles falam para você o seguinte, olha, o low ticket ele vai te servir para você entrar no mercado, para você sentir o gostinho. Mas você não vai conseguir avançar se você ficar nele, então você tem que ir para o high ticket. E aí, quando você se rende ao high ticket, fazendo essa analogia da emancipação do conhecimento, você abandona a emancipação do conhecimento. Exato. Porque você já
para de falar com todo mundo. Sim, já se rendeu ao capitalismo e agora eu só falo com quem tem condições. Eu nem digo se render ao capitalismo. Eu acho que quando a gente fala se rendeu ao capitalismo, a gente tá falando de uma pessoa que tá sendo feroz. Sim. Como o capitalismo é. Entendi. Entendeu? Não, mas tá. Até porque rendidos ao capitalismo, todos de uma certa forma somos, né? Porque é o nosso sistema, então não tem como fugir. Não tem como fugir. Mas sim, tem que capitalizar. É. Não tem jeito. Mas é realmente, isso, né? a pessoa, ela se deixa levar pelo valor mais alto e ela começa a falar com quem pode pagar aquele valor. Exatamente. Entendeu? E aí, então, tem isso também, né? Como que o criador de conteúdo vai pensar essa emancipação, inclusive, no valor que ele cobra pelo produto. Porque também é justo que ele cobre. Entendeu? É justo. É o meu conhecimento, né? O meu tempo, é o meu conhecimento. Não é nem o meu conhecimento, não. É o meu trabalho. É, meu trabalho, é o dinheiro que eu também preciso ganhar. Tem tudo isso. Eu concordo. Mas aí, por que não fazer... Flexibilizar. Exato, sabe? Ter a possibilidade de fazer uma coisa para quem pode pagar o valor mais alto, mas também não deixar de lado quem não pode. Entendeu? Melhorar a qualidade do conteúdo que é gratuito. Exatamente. Porque tem isso também, né? Quando você entra numa mentoria de alguém, ele fala para você o seguinte: o seu conhecimento gratuito tem que ser básico do básico. Você faz um meia boca no grátis e vem com tudo no pago, entendeu? E às vezes nem vai com tudo no pago. Nessa porque hora... o cara precisa ter 3 produtos, um barato, um mediano e um caro. Nessa hora eu lembro de um criador de conteúdo que a gente seguia antigamente. Seguia mais ou menos, né? Nós víamos algumas coisas dele que ele tinha como slogan, imagina no pago. Lembra disso? Não precisa falar nomes, tá? Só isso. Mas cara, muito bom. Mas esse pensamento dele, eu acho que é interessante, né? Não tô julgando se ele fazia de verdade, se ele não fazia, se ele... Enfim, não quero entrar nesse mérito, não. Só quero dizer que o pensamento dele era interessante porque ele dizia que o conteúdo que ele trazia no grátis, no gratuito, era muito bom, era um conteúdo maravilhoso. Então, se no gratuito você já tá aprendendo isso tudo, imagina no pago, entendeu? Mas eu acho que é válido esse pensamento só nesse sentido. Por exemplo, o seu conteúdo gratuito, ele pode ser um conteúdo muito bom. Ele pode ser uma coisa de qualidade. Ele pode ser bem apresentado. Ele ainda pode ser muito melhor. Mas é isso, né? Não, eu tô concordando agora com o teu ponto. Porque é isso, né? O cara fala, imagina no pago. Então ele mexe com o teu bolso. Pô, vou comprar. Sim. Mas a questão, justamente que você falou logo depois. Seu conhecimento gratuito, ele pode ser maravilhoso. Mas extremamente bom. Ao ponto de você poder falar, imagina no pago. Exato, por isso que eu tô falando, eu não quero entrar no mérito do conteúdo do cara, se realmente ele fazia um gratuito muito bom, um pago muito melhor, ou enfim, ou se ele só queria falar isso pra mexer com o teu psicológico, não é esse o ponto. Eu só digo que essa metodologia, eu acho que ela é legal, nesse sentido. Se você tem um conteúdo gratuito que é muito bom... Que já emancipa por si só. Por si só, ele já vai fazer a diferença na vida de muita gente, você pode dizer com propriedade, imagina no pago. Exatamente. Entendeu? Exatamente. É nesse ponto, pelo amor de Deus. Sim. Não, é uma crítica, né? As pessoas entenderam, com certeza, tenho certeza. Mesmo que você não tivesse falado a parte B, as pessoas teriam entendido. Sim. Porque o marketing é isso, né? É a história da narrativa. A gente sempre vai voltar à narrativa. E a gente não tem como fugir, a gente tem que aprender a contar história. Exato. A gente precisa aprender a contar a história. E no fundo, todo mundo precisa também do seu slogan para conquistar o seu cliente. Nós somos vendedores. Sim. Todos nós somos vendedores, sim, entendeu? Sim. A gente tá o tempo todo vendendo alguma coisa. Se você não tá vendendo um produto, você tá vendendo uma ideia. Ou tá vendendo seu currículo. Entendeu? Você pode ser o seu próprio produto, né? Agora, a gente tem que pensar essa venda, né? Não é como vender, mas quem é você enquanto produto. Exatamente. Né? E aí você é que vai decidir se você vai usar as ferramentas que você tem para emancipar ou se você vai usar para alienar. Porque no final você tem 2 caminhos, emancipação e alienação. Exatamente. E aí você vê a galera se rendendo à alienação. E nesse caso é rendimento mesmo. Eu prefiro alienar, porque alienando eu consigo parceria, alienando eu consigo publicidade, alienando eu consigo mais dinheiro, sabe? Do povo bobo que vai acreditar no que eu tô falando. E a alienação é a saída, quando na verdade você podia estar emancipando essa galera, né? E tem uma coisa que é curiosa pra gente caminhar pro fim, Tana.
que eu vejo muito na internet, cara, isso eu vejo muito, absurdamente muito. O pessoal fala assim, a galera da direita, os criadores de conteúdo da direita, eles falam que os criadores da esquerda precisam adotar uma agenda de comunicação. Então, eles precisam adotar uma agenda de comunicação para entrar no mainstream. Eles falam, é mainstream que fala, né? Do pessoal, mainstream é a forma que fala pro conteúdo no contexto da criação de conteúdo e influência digital, que é o que faz sucesso, que é o que tá no hype. Ah, tá, sim. Entendeu? Uhum. Então, o pra pessoal... você entrar nesse hype... Pra você entrar ali nesse grupo. Uhum. O galera da direita fala que quem é da esquerda precisa adotar a agenda da esquerda do mainstream para poder entrar nesse grupo e capitalizar. Entendi. E normalmente eles falam que sempre capitaliza. Eles sempre falam isso. Uhum. E aí eles falam que por eles não falarem desses assuntos, como por exemplo a emancipação e tantas coisas, eles não conseguem capitalizar tanto quanto a galera da esquerda. Uhum. O que é uma mentira. O que você capitaliza? Quem manda mensagem para você no privado? Uhum. Quem? Da esquerda, da mídia? Quem? Sim. Entendeu? Não existe essa coisa de fulano tem que se render à agenda. Não tem que render à agenda. Até porque a agenda, essa agenda que a direita critica da esquerda, essa agenda também não é uma agenda que serve ao povo. Não, exato. Ela serve a quem já tá ali, né? O hype serve ao hype. É manutenção do status quo. Entendeu? É isso. É isso. Então, essa coisa de a esquerda ganha dinheiro, a Globo, né? É financiado Globo. A Globo. Esse vídeo é muito bom. Financiado pelas empresas. Meu irmão, não é dessa forma. É isso aí. Não é assim que funciona, meu irmão. Esse se vender ao sistema não é tão simples como o nego diz, não, pô. É, isso aí. E parece que qualquer um da esquerda tem acesso a isso. Sim, ou basta que você fale, como você falou, né? Pô. A questão do mainstream. Nada mais é do que você falar aquilo que tá no auge, né? Vamos supor que agora a pauta do momento seja o movimento negro. Então, o simples fato da gente chegar aqui e começar a falar sobre isso vai fazer com que a gente suba pro hype e comece a ganhar dinheiro com isso. Mal eles sabem que muitos criadores aí, ó, de esquerda, isso é que eu falo com frequência no canal, tô nem aí, talvez. Quer dizer, talvez não. Ia falar outra coisa. Tô nem aí. Mal eles sabem que os criadores de esquerda, não todos, mas quase todos, é porta fechada, meu irmão. É isso aí. Você não consegue nem mandar mensagem no Instagram, porque o Instagram deles não recebe mensagem de quem não faz parte da sua lista de contatos. É isso aí. E a lista de contatos deles tem, tipo, 3 pessoas. Só a família deles e os amigos artistas. Exato. Então é uma bolha que ninguém nem consegue entrar, pô. Nós já falamos sobre isso num outro vídeo também, uma vez, falando sobre essa questão de ajudar quem tá em cima, ajudar quem tá embaixo, né? Dificilmente isso acontece. Não, dificilmente. Assim, um ou outro. Não sei nem mais aqui eu preciso, aqui eu vou até olhar aqui pra câmera. Aqui eu preciso dizer mais uma vez. Joel Paviotti, Iconografia da História. Meu irmão, muito obrigado. Você é uma exceção a essa regra que a gente tá fazendo. Um cara extremamente generoso. Abriu um espaço absurdo pro Diário do Homem Comum. Absurdo. Desde a divulgação, entendeu? Até mesmo... Absurdo. Ele é o único que conhece o Diário do Homem Comum? Não. Não, sim. Também não foi o único que ajudou, né? Não é isso. Não foi o único que ajudou. Tô falando da galera do mainstream. Não, beleza. Ali, porque o Joel faz parte desse... Não é que ele faz parte no sentido pejorativo, não. Ele é reconhecido. Sim, entendi. Não é só ele. Mas quando eu tento acessar... Não vai. E no Joel tem uma coisa que é diferente, que eu não consegui acessar, mano. Ele veio falar comigo. De repente, eu abri meu Instagram, tava lá a mensagem dele, veio tenso. Primeiro eu não o reconheci, comecei a conversa sem reconhecer. Depois que eu entrei no perfil, eu falei, caraca, eu não acredito. Entendeu? Sim. Então, pro pessoal entender que também não é assim não, meu irmão. Porque a questão da emancipação do conhecimento, ela se concentra inclusive dentro da esquerda. Isso aí. Que agora a gente tem a esquerda intelectual. De universidade. A esquerda que se separa do povo, inclusive no discurso. Várias. Isso. Entendeu? Isso. Não consegue nem mais falar a linguagem do povo.
Nossa, de tanto conhecimento que adquiriu. O que também confesso que irrita um pouco e chateia, sabe? Porque você dificulta a compreensão de quem precisa realmente entender. Então, de nada adianta você também trazer um conteúdo que seja importante para uma determinada parte da população, né? Ah, vou falar sobre emancipação do conhecimento. Mas aí você traz uma série de termos técnicos, uma série de artigos científicos, de coisas que, gente, 90% da população não vai compreender. E sabe qual é o pior, Tainá? O pior é que a pessoa sabe que ela pode traduzir aquilo de forma muito simples. Exato, e ela não Porque faz. Antes do conhecimento, o que acontece? Quando a gente chega na faculdade pública ou privada, mas acho que eu falo mais a pública porque a pública discute muito mais questões sociais. Sim. Quando a gente chega lá, o Emicida traduz isso em uma frase. Eles conhecem Marx, nós conhecemos a fome. O que significa isso? Significa que quando uma pessoa pobre chega numa universidade, que ela senta na cadeira, ela é apresentada a diversos pensadores. Sim. E esses pensadores falam bonito sobre miséria. Uhum. Aí ela sentada na cadeira fala assim: eu vim pra cá pra isso? Eu já sei. Isso aí. O quê? É pra referenciar o que a eu minha já história, a minha vida, pra dar crédito pra ele? Entendeu? Sim. Aí essa pessoa, ela começa a receber. Não são todas. Começa a receber. Começa a receber. Começa a receber. Quando ela vai... Começa a buscar quando também. ela volta, se ela voltar, quando ela volta... No primeiro momento ela já não fala mais das coisas do cotidiano, da vida difícil, com a linguagem que ela tinha. E agora é Marx. Paulo Freire. Ela tem embasamento pra isso agora, porque a miséria que ela passava... Paulo Freire falou, não, mano, minha mãe falava, minha avó falava. A sua avó fala. Você já falava isso daí. Isso. Porque é a sua história, a sua rotina, a sua vida. Entendeu? Isso aí. Só que agora você tem o Paulo Freire para dar base da forma como você vive. Você tem Marx, você tem Kant, você tem Dostoiévski para dar base à forma como você vive. E por que é importante ter esses caras no teu currículo? Porque é o conhecimento. É a elitização do conhecimento. Isso aí. Então, se você não consegue botar no seu currículo que o que você sabe sobre a fome foi fulano de tal que disse, você não tem valor. Isso aí. Porque a tua história não interessa. Sim. Tudo que você aprendeu, a sua experiência de vida. Sim. Entendeu? Você tem que falar o que fulano falou. Isso aí. Mesmo que o que fulano falou, você já soubesse sem nem saber da existência dele. Isso aí. Entendeu? Mesmo que o que fulano falou, você viva todo santo dia, constantemente. E aí a gente tem essa esquerda que se distanciou do povo, que o Mano Brown falou em cima de um palanque lá em 2018, quando a extrema-direita ganhou as eleições. O que o Mano Brown falou? No caso do PT, especificamente, em cima de um palanque do PT. O PT precisa voltar a falar com o povo, voltar para as bases. Aprendeu demais. E tem que aprender demais. Mas se esqueceu do básico. Isso aí. Entendeu? Então, enfim, cara, essa é a emancipação do conhecimento. Sim, é falar sobre isso sem dar crédito a quem nunca viveu, pô. Você pode aprender demais, mas você não pode esquecer nunca de onde você veio, sabe? E nem de quem tá lá. Você não pode esquecer de onde você veio, da realidade que você viveu ao longo da sua vida, de quem você deixou pra trás, entre aspas, né? Mas de quem ficou quando você saiu de onde você tava, sabe? Mesmo que de alguma forma você tem que voltar e levar pra essa galera alguma coisa de importante que você conquistou, sabe? Você chegou lá na frente, conquistou alguma coisa boa, fez alguma coisa de maneiro, mas volta lá atrás e ajuda quem tá lá. Uma das maiores expressões físicas, palpáveis da emancipação do conhecimento popular, do conhecimento, são os pré-vestibulares comunitários. Isso aí. De pessoas que entenderam que precisavam voltar e implantar ali. Sim. Nós somos fruto de pré-vestibular popular, né? Nós dois. Muito bom.
Eu já tentei uma vez, né, trabalhar como professora num pré-vestibular popular e vou dizer para vocês, foi um período muito curto, né, não durou acho que nem um mês direito, mas foi um mês de desafio, assim, muito absurdo, porque você se dá conta de que o conhecimento que você tem e tudo mais, é só você que tem. É isso, né? Isso tudo que você estudou, isso tudo que você aprendeu, foi só pra você, entendeu? Porque, na verdade... A galera que tá lá não tem esse conhecimento e muitas pessoas não faziam nem ideia do que eu tava dizendo ali. Eu tentei dar aula de química e uma das coisas que eu mais ouvia era o que é isso? Nunca tive isso na escola, nunca estudei química. E você pega a galera que tem 18 anos que tá se formando, você pega a galera de 20 e pouco que tá trabalhando, você pega a galera de 50 que quer estudar depois desse tempo, depois de tudo que viveu, sabe? Você pega essa idade que varia entre 18 e 100 anos, entendeu? E você se vê pensando, cara, como que eu vou fazer isso com uma galera que não faz a menor ideia do conhecimento que eu tenho para passar, sabe? E que, em teoria, você achava que o conhecimento que você tinha era básico. E aí você vê que nem o básico as pessoas têm. Exato. Cara, é muito surreal mesmo você chegar a ver que a pessoa não tem nem o básico, ver que o que você achava que era um conteúdo maravilhoso, caraca, agora eu sou inteligentíssima porque eu sei disso, você tem que diluir para passar para o próximo. Você não tem como passar isso para ninguém, entendeu? Que inteligente é você, sabe? Guarda esse teu conhecimento no bolso, minha querida, porque isso daí você não vai te servir para nada. Porque o jeito que você tem que falar aqui não é o jeito do conhecimento que você adquiriu, é o jeito do que a galera entende. É isso, né? E a galera entende muito. Muito. Ninguém conhece melhor quem tá numa condição de vulnerabilidade do que a própria pessoa. Isso. Então a teoria é importante demais. Né? A teoria é extremamente importante. E tá aqui minimizando isso e nem dizendo que você não deve buscar esse conhecimento. Até porque se a gente entra aqui no canal para dizer para você, não precisa você ir para a faculdade não, porque o que o pensador, seja ele qual for, da ideologia que seja, o que ele vai dizer, você já vive. Não, a gente vai acabar agindo como esses retardados aí neoliberais da internet que diz de outra forma para você não ir para a faculdade. Seria a mesma coisa. A questão não é essa. A questão é vá. Isso aí. Adquira seu conhecimento. Sugue o máximo que você puder, absurdamente, caia dentro. Mas volta. E compreenda que você tem uma missão, pode não ser a sua missão de vida, entendeu? Mas você tem uma missão, que é emancipar. Isso aí, volta e distribui, né? O próprio Emicida também fala numa música, se tem metade, divide. Se tem o dobro, convide. Cara, pega o conhecimento que você adquiriu e compartilha. Eu tive uma professora uma vez que falou que o conhecimento ele só é importante quando você pode compartilhar. De nada adianta um conhecimento que fica só para você. Ele precisa ser compartilhado, mas também de nada adianta você ter um conhecimento e querer passar isso da forma que você acha que tem que passar, sem levar em consideração a pessoa que está ouvindo ali do outro lado. Você precisa pegar esse conhecimento que você tem para passar e aplicar na realidade daquela pessoa de forma que ela vá entender, que aquele conhecimento vá fazer diferença na vida dela. Porque não adianta nada a gente gravar aqui um vídeo e falar o que é um CDB, o que é um CDI, qual a importância de você investir em ações, se eu sei que 90% das pessoas não vão saber nem o que é uma ação. 90% das pessoas não tem nem acesso a dinheiro para investir. Dinheiro, exato. Aí eu vou falar, você pode comprar ações com R$3. Mas e aí, como é que a pessoa vai pegar esses R$3 e colocar em ações se ela não tem o mínimo, sabe? Eu acho criminoso a pessoa falar isso, cara. Os caras tem uma cara de pau pra falar isso, né? Enfim, cara. Já que a gente falou do Emicida, pra gente terminar... Deixa o meu abraço Quem divide o que tem é quem vive pra sempre. Porque tudo que nós tem... É nós. É nós por nós, é isso. Nós por nós. Acho que fica a melhor frase para terminar esse vídeo é tudo que nós tem é nós. Então, quando você sair do lugar onde você está, quando você adquirir um pouco de conhecimento, dinheiro, educação financeira, seja lá o que for, que te permita ascender, né, subir um pouco mais de classe e ir para um outro lugar,
lembre-se de onde você veio, de quem você é e de quem estava com você. E faça nós por nós. É isso aí. Porque se não formos nós, não vai ser ninguém por nós, entendeu? Então nós por nós. E aí, para não ser injusto aqui também, que eu acabei de me lembrar, eu falei das pessoas, né, que abrem portas, que acessam e abrem a porta e indicam o caminho. Também tem o Alessandro Santana, cara. Alessandro Santana, no canal Eu Sou Seu Pai. É um negro também, de direita ele. Mas ele também foi um cara... também me abriu muito espaço. E me indicou para a audiência dele, mesmo a gente tendo visões de mundo diferentes, né? É um cara também muito aberto ao diálogo. Eu gosto de acompanhar ele, principalmente no que ele faz resenha com pai e filho. E eu também gosto dele porque ele é um cara que, apesar de ser de direita, e eu digo apesar de ser de direita, porque a maioria das pessoas da direita nega o racismo. Inclusive, a maioria das pessoas negras da direita nega o racismo. E ele é um cara que toda vez que entra nesse tema, ele é mais de esquerda do que eu. Que legal, né? Que então bom. eu gosto dele também, porque não por isso, né? Pela forma que ele passa o conteúdo. Mas, quer dizer, faço esse agradecimento também, porque é isso, cara. Quando a gente chega em determinados lugares, às vezes você não tem a possibilidade de contribuir financeiramente para ajudar outras pessoas. Mas você consegue abrir a porta para as pessoas passarem. Exatamente. Mostrar o caminho. Exatamente. Entendeu? Ó, existe esse caminho aqui, cara. É por isso que a gente falou que a emancipação do conhecimento começa pelo próprio conhecimento, né? Então, se você tem o mínimo, cara, divide. Fala aí pros outros, compartilha, sabe? Mostra que caminho foi esse, pelo que você passou de verdade para chegar onde você chegou e talvez um pouquinho do que foi necessário para que você chegasse onde você chegou, para que talvez outra pessoa pense assim, não, então, ele foi aqui devagarzinho, não sei o que, conseguiu devagarzinho, eu também consigo. Pô, dá o caminho das pedras, pô. Tu aprendeu a fazer uma parada que num conhecimento pago, pô, não cobra seu amigo não, pô. Não faz isso não. Dá acesso pra ele, o teu curso, pô. Login e senha, toma aí, cara. Se ele não aprender, não quiser, é com ele. Paciência, exato. Mas, pô, dá acesso, mano, divide, entendeu? É isso. Se você tá vendo que a pessoa tem a necessidade, né, tá precisando e você pode ajudar com o mínimo, não custa nada, entendeu? É isso. De verdade. Não vai ser um login e senha de graça que vai fazer com que você perca completamente seu dinheiro com curso pago. Qual é a palavra de hoje, qual é a tag de hoje pra quem chegou até o final? Hashtag nós por nós. Que isso, mano. Pô. Tirou onda. Bota aí, ó. Hashtag nós por nós. Não precisa botar acento nem... só... Escreve da forma que você quiser. Nós pornos. Tudo junto. Não, pornô não. Não, nós pornos. Você falou nos pornôs. Ah, tá. Vai, no final das contas fica meio feio. Então bota acento. Bota um acento. Acho que Até porque o YouTube pode compreender errado, né? Nos pornôs e falar nós. Melhor não. Vou indicar esse conteúdo, não. Não, nós por nós. Nós por nós. E é isso, gente. Um abraço. Eu sou o Léo Sobral. Você tá no Diário do Homem Comum. Aqui a gente fala de paternidade, masculinidade, dinheiro e propósito. E você tá também no podcast do Casal Comum. E aqui a gente fala de quê no Casal Comum, tá? Sobre masculinidade, feminilidade, paternidade, maternidade, dinheiro, propósito. A lista é longa, eu posso continuar. Continua. Cadê? A gente fala de tudo um pouco. A gente fala do casal comum. Isso aí, da vida, da vida, né? Da vida do casal comum. É isso aí. Isso aí. Se inscreva no canal, deixa um like, deixa seu comentário aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço. Um abraço.